e aí, no decorrer, teve um breve histórico na drenagem urbana na cidade do Rio de Janeiro, as medidas estruturais e não estruturais na drenagem urbana, políticas públicas ambientais e a drenagem urbana, jardins de chuva, soluções baseadas na natureza integradas ao sistema de drenagem urbana na cidade do Rio de Janeiro, abordagem nos instrumentos legais do município, as chuvas fortes e as ocorrências na cidade do Rio de Janeiro, os exemplos de jardim de chuva, por fim, as considerações finais, agradecimentos e referências. Começo falando sobre as soluções baseadas na natureza. Como surgiu? Né? No enfrentamento das emergências climáticas, elas foram criadas, né, agendas globais e metas para mitigar os danos ambientais. Diversos profissionais, investidores e decisores políticos propuseram inovações, né? E o que elas são? Elas são, né, apoiadas e inspiradas na natureza, as CBNs atuam como um conceito guarda-chuva, pois elas reúnem diversos conceitos, diversas concepções já existentes sobre adaptação de ecossistemas, resiliência urbana, infraestrutura verde e serviços de ecossistêmicos. Elas podem ser aplicadas no gerenciamento de risco e na resiliência urbana, são capazes de contribuir na renovação das cidades, restauração de ecossistemas degradados. Tá? Os impactos da urbanização, né, e no risco da inundação. Lá em 2010, no último censo, em 2010, o IBGE já relatava que mais de 80% da população brasileira elas são concentradas no meio urbano. Tucci, ele vai dizer que esse sistema é basicamente de moradia, né, e de consumo. E que incentivados lá atrás, né, no século XX, onde começou, né, a intensificação urbana, incentivado pela economia, aumentou o consumo, né, dos recursos naturais, como o solo e a água. Com isso, diversas alterações nas características, tanto dos afluentes quanto no relevo natural, contribuíram nos eventos hidrológicos, contribuíram para que aumentasse os eventos hidrológicos. Entretanto, mesmo, né, no ESOG já vai dizer que mesmo quando a precipitação é normal, é comum ocorrer precipitações em meios urbanos onde o crescimento foi desordenado. E elementos significativos de drenagem precisam ser observados, né? Não só a questão da população, da concentração urbana, mas como o relevo, a geomorfologia, clima, inclusive o sistema de drenagem urbana, pois sistemas defasados, eles prejudicam a drenagem da água pluvial. E com isso, pesquisadores, inclusive Viviane indica que relata, né, a integração das medidas não estruturais, que são políticas públicas, com as medidas estruturantes, que elas podem ser tanto as medidas comuns, né, das infraestruturas cinzas, que são aquelas que os homens constroem, quanto as infraestruturas verdes, que são que ao longo eu vou explicando. Né, essa união entre as infraestruturas também fortalece os acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Diálogo Europeu e também nas ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pois ela se enquadra no Objetivo 11. Um breve histórico da cidade do Rio de Janeiro. Desde lá atrás, 1502, quando os portugueses vieram ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro já estava ligado à sua história com a água, né, porque eles vieram pela Bahia. O Rio de Janeiro, ela é subdividida em três bacias, macro-regiões. Bacia de Guanabara, Bacia da Baía de Sepetiba, Bacia da Lagoa Oceânica. Todas três são distintas, têm seus exutórios distintos, diferentes também.
O clima, como o clima tropical, quente, úmido, a geomorfologia natural de serra e mar, as planícies alagadas, como rios, pântanos, mangues, também contribuem, né, toda essa incidência contribui com a drenagem, dificulta a drenagem e também contribui para o aumento da inundação do Rio de Janeiro. Além dos o Rio de Janeiro ele é dividido, além das macro-regiões, os maciços da Tijuca, Pedra Branca e Jericinó dividem essas 3 macro-regiões. Existe hoje 267 cursos d'água, segundo a Fundação Rio, Fundação Águas Rio. E com isso, com esse relevo de serra e mar e esses percursos d'água, quando existe ocorrência de chuva, essas águas elas vão descer sobre esses maciços, sobre esses serras, esses morros, acarretando, tirando toda os sedimentos e também levando todos os resíduos sólidos até as planícies. Fora essas questões de relevo e de clima, também, né, como já falado, no século XX, intensificou as intervenções na infraestrutura, né, com desvios dos cursos de água, canalização e drenagem dos rios, aterramento de lagos, mangues e pântanos, desmonte de morros, né? E com a migração da expansão da malha urbana, acarretou em desmatamento, impermeabilização do solo, né? Como já falado, para construir vias de transporte, também de moradia, né? E essa inexistência ou ineficiência do planejamento urbano contribuiu e contribui até hoje, né, para os riscos de inundação no Rio de Janeiro. Com isso, medidas estruturais, que são obras, né, que podem alterar a paisagem, também podem ser úteis na prevenção do controle de inundação. As obras estruturais, como medidas de melhoria da capacidade de escoamento, por exemplo, da canalização, medidas de armazenamento, que são os reservatórios de detenção, reservatórios de retenção, reservatórios de lote, armazenamento da água de telhados, medidas de infiltração, reflorestamento, valas de infiltração, trincheiras de infiltração, pavimentos permeáveis, medidas de desvio de escoamento, diques marginais, obras de desvios. Também temos as infraestruturas verdes, né, que elas podem ser tanto privadas ou públicas, podem ser controladas na fonte, como telhados verdes e dispositivos de infiltração. Pode ser um controle local de pequenas bacias tanto de detenção, detém, né, a velocidade de escoamento da água, quanto pequenas bacias de retenção, ou dispositivos de infiltração que infiltram água no solo. E aí também pode ter os dispositivos de transporte lento, que são as valas, a ramificação, a renaturalização, aumento da rugosidade. Também tem o controle na jusante, que são as bacias de detenção, bacias de retenção e banhados construídos. Essas medidas estruturais e estruturantes, essas medidas estruturais cinzas e verdes, ligadas a soluções integradas de gestão de riscos de inundação não estruturais, como legislação, planos, elas contribuem, né, elas contribuem para mitigar os efeitos, né, das inundações do Rio de Janeiro. Então, o primeiro passo seria as medidas não estruturais, que é a fomentação de leis e políticas públicas. No segundo, a CBN, soluções híbridas e soluções cinzas. As políticas ambientais, né, elas são concentradas são federais, estadual e municipal. Entre as federais, existem o Código Florestal, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Política Nacional de Recursos Hídricos,
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Saneamento Básico e a lei federal que constitui o plano diretor de cada cidade. Tanto os estados quanto os municípios, elas são apoiadas nas leis federais e, a efeito de aplicabilidade, será aplicada aquela que é mais restrita. Os jardins de chuva, né? Um dos exemplos daquelas soluções baseadas na natureza que eu expliquei no começo são os jardins de chuva, né? Ele pode ser aplicado integrado ao sistema de drenagem na cidade e consiste em um sistema de biorretenção e tem o objetivo de reter água pluvial proveniente do escoamento superficial. Ela entra na entrada, no item 1, na entrada do escoamento superficial, parte dessa água ela é evaporada, depois infiltrada, quando excede a capacidade de infiltração, essa parte dessa água ela vai para a rede de drenagem pluvial também, e ela é composta por camadas drenantes, tá? Camadas também que vão manter a vegetação e vegetação nativa propícia para infiltrar a água. Porém, condicionantes técnicas precisam ser observadas para escolhas de estrutura e instalação do projeto, como estruturas presentes no entorno, áreas onde o lençol freático é baixo, instalações subterrâneas, fluxo de passagem de pessoas e veículos, espaço disponível, né, porque ela não, em grandes áreas, não é indicado, precisa ter a capacidade de vegetação específica, camada orgânica, a capacidade de retenção da água, né, e o período de detenção, que essa água não pode ficar, né, retida por detenção e retenção por mais de 36 horas. A exemplo de jardins de chuva, nós temos a cidade de Nova York, né, que já implantou mais de 10.000 infraestruturas verdes, inclusive 70% delas são jardins de chuva. E também temos a Prefeitura de São Paulo, que já tem mais de 90.000 metros quadrados já em áreas de infraestruturas verdes. A Prefeitura de São Paulo ela foi motivada por programas estaduais. E hoje, o intuito dela é ter 400 até 2024, mas hoje eles têm 200 unidades. Mais de 165 são infraestruturas de jardim de chuva padrão. O Rio de Janeiro, ele aborda também, ele tem instrumento legal que orienta a drenagem e dispõe de plano de revitalização e drenagem urbana sustentável, que pode contribuir na adoção da infraestrutura verde e no controle da inundação. No plano diretor da cidade, é possível encontrar aplicabilidade. Existe também o projeto de lei complementar, né, que institui novo plano diretor, que relata diversos pontos indicando, né, de infraestrutura verde. O Plano de Desenvolvimento Sustentável, Ação Climática, ele propõe que até 2030, mais de 300 quilômetros de infraestrutura verde sejam aplicadas no Rio de Janeiro, inclusive a arborização. A lei 5.507, né, que ele constitui as calçadas ecológicas, né, tem o caderno de calçada carioca, que ela coloca os termos técnicos e também indica a aplicação de jardins de chuva em determinados locais, né, em calçadas e decretos. Somente no período de 5 anos, de 2017 a 2022, o Centro de Operações Rio detectou mais de 3.000 bolsões d'água, 394 pontos de alagamento e 120 pontos de lâmina d'água. Todos esses pontos eles são concentrados em toda a cidade do Rio de Janeiro. Isso indica a importância, né, das medidas que facilitem a drenagem da água pluvial, para mitigar, né, a inundação na cidade, na região. Observando os três
mapas de calor, como bolsão d'água, alagamentos, lâmina d'água, é possível verificar os pontos de maior concentração, né? Caju, Bom Sucesso, Mangueira, Saúde. Contudo, também as áreas da Zona Oeste, no bairro de Itanhangá também. Já existe projeto piloto para o Jardim de Chuva, né? Com a parceria em Copacabana, na Rua Almirante Barroso, com a iniciativa entre a Fundação Parque de Jardim e os moradores do condomínio, né, de frente. A Universidade Veiga, ela faz parte também no monitoramento efetivo desse jardim de chuva. Ela utiliza, através de um protótipo de Arduino e sensores de baixo custo, né? Eles verificam a eficiência da drenagem pluvial. E os resultados dos sensores, eles são coerentes e indicam que, na medida que a umidade do ar aumenta durante o teste, a temperatura cai, e também a umidade do solo vai seguindo ao longo do teste, né, devido ao aporte de água. O município do Rio de Janeiro, né, ele possui políticas públicas que permitem novas estruturas verdes permeáveis que poderia contribuir para reduzir o volume da água pluvial escoadas na superfície e, portanto, reduzir os riscos de inundações. Contudo, né, para aumentar a possibilidade de êxito do projeto, é necessário verificar os parâmetros técnicos já observados e o modelo e a área adequada para a instalação da estrutura. Exemplos práticos das estruturas são utilizadas mundialmente na resiliência urbana, corrobora a confiabilidade desse sistema. A exemplo tanto de Nova York quanto a cidade de São Paulo. A legislação, ela também contempla a possibilidade do uso dessas soluções integradas à redução de risco de inundações. E também considerando o alto custo, né, da implementação de medidas estruturais, as medidas, né, das soluções cinzas, os reservatórios de detenção e retenção de águas pluviais, as soluções baseadas na natureza se apresentam como uma alternativa promissora, né, a ser implementada, associada à infraestrutura já existente na cidade. Nesse sentido, o projeto piloto do Jardim de Chuva do bairro de Copacabana indica a possibilidade de implementação de jardins de chuva no combate às inundações, sobretudo nas áreas que concentram a ocorrência de alagamento, bolsão d'água e lâmina d'água, desde que respeitados os critérios técnicos e as limitações apresentadas no artigo. Portanto, através de incentivos públicos e parcerias com sociedade e o setor privado, a ampliação desses sistemas poderia se tornar uma realidade e contribuir para reduzir os danos e prejuízos associados às chuvas fortes recorrentes à cidade. Obrigada a cada um que contribuiu nessa jornada. Referências, é isso. A gente vai estar na emenda programática e tal, mas tudo isso por quê? Bem, pode parar de compartilhar a tela, Mida. Exato, é um fluxo. É isso que eu vou falar. É porque, de fato... Você está vendo aqui? Bom, então, queria parabenizar a Mirna aí pelo trabalho apresentado. Parabéns. Mas a Mirna já está... Mirna, você ainda não parou de compartilhar a tela. Oi? A gente ainda está vendo a sua tela. Isso, agora foi. A Mirna está aí nessa jornada, faz parte do projeto que tivesse também, né? Está engajada aí com a gente nessa temática, falar sobre isso, né? A gente até pretendia fazer uma análise diferente, mas aí acabou que, né, não tinha disponível, teve que dar um direcionamento mais geral, mas acho que já foi bom para fazer, né? A legislação já preconiza aí para esse caminho, tá? Parabéns, Mirna. Vamos ouvir o professor César. Oi, Mirna, tudo bem, querida? Parabéns aí pela apresentação. Obrigada. Gostei. Novamente, seu trabalho está, tal como os demais anteriores, está muito bem embasado, tá? Com bastante embasamento teórico, legislativo, né? Gostei bastante. É interessante, né? A gente vê hoje em dia, na parte de hidrologia urbana, né, uma tendência a sair daquele tradicional, né, da microdrenagem, da macrodrenagem, e buscar novos caminhos, né, novos caminhos aí com base na natureza, buscar caminhos diferentes. Então, eu acho bastante significativo, bastante relevante
o trabalho que a professora Viviane faz e vocês pesquisarem, né, nessa linha, né? Porque não é o tradicional, né? O tradicional, a gente que é da velha guarda, a gente sempre trabalhou com hidrologia muito associado, como a Viviane colocou muito bem anteriormente, né? A uma visão mais macro, a um objetivo menos urbano e mais hidroelétrico, né? Então, hoje eu sinto um foco se direcionando, até pela emergência das questões ambientais, para a hidrologia urbana, né? Para a hidrologia ligado à questão de enchentes, inundações, mas sem usar necessariamente somente, né, aquele embasamento de microdrenagem, que obviamente necessário, mas que já se mostrou várias vezes que não é mais suficiente nas cidades brasileiras, sobretudo, né? Então, a parte de vegetação entrando com força, né? A parte não foi o teu foco, né? Teu foco foi mais a parte de vegetação, jardins de chuva, bacana. Mas também essa parte mais de renaturalização de bacias hidrográficas, todo esse processo na área urbana, né? Todo esse processo é bastante bem-vindo, né? E eu acho que é um caminho interessante para vocês aí que estão começando, né? Que estão se formando. Portanto, te dou parabéns por escolher esse tema, né? Por estar associado a essa pesquisa aí com a professora Viviane Japiaçu, né? E por ter pesquisado de forma tão relevante temas não tradicionais, não usuais, né? Sempre embasando bem também com a parte hidrológica. Senti um pouquinho de nervoso, normal, na sua apresentação, né? E os teus slides, né? A única crítica que eu posso fazer é você colocá-los de forma menos extensiva, né? Menos texto corrido, né? Você fez a pesquisa, portanto, você não vai ter dificuldade nenhuma de falar sem precisar necessariamente ler os slides, porque fica realmente um pouquinho maçante. O ideal é se colocar mais gravuras e palavras-chave para, assim, aí a palavra-chave te faz, não só ilustra, mas te faz perceber onde você tem que entrar. Então fica a dica aí para apresentações profissionais, um pouco mais dessa forma, mas não compromete de forma relevante o teu trabalho, a parte como já falei, a parte de texto, a parte do teu TCC tá muito bem embasado, muito legal, tá? Te dou os parabéns mais uma vez e vou pedir desculpas que eu vou sair agora, porque eu tô a vida de professor. Já estou em cima da hora de uma aula que eu tenho que dar importante hoje, e nem é aqui na Veiga, eu vou ter que sair daqui meio que batido. E aí eu passo por WhatsApp, tá, Viviane? O grau, né, a deliberação do trabalho da Mirna. Mas fique tranquila, Mirna, que você está aprovada, foi muito bacana e espero que você siga esse caminho aí. Tão interessante para as nossas cidades hoje em dia. Tá bom, querida? Obrigada, César. Tchau, Viviane. Obrigada, César. Boa noite. Amanhã a gente está de volta aí. Isso. Abraço, pessoal. Abraço. Tchau, abraço. Parabéns, Mirna. Então, você está aprovada. A nota eu te passo depois que a gente vou deliberar com o César, tá bom? Tá bom, professora. E é isso, a gente continua aí. Eu vou falar com você, vou mandar lá no WhatsApp para você apresentar aí um resumo do evento que a gente está botando meus orientandos todos para mandar trabalho, tá? Prazo apertado, como sempre, a nossa aventura de sempre, mas aí é colocar o seu trabalho no formato, tá bom? Tá bom, professora, obrigada. Parabéns, Mirna. Obrigada, tchau.